Meus irmãos, desejo a todos a paz do Senhor Jesus. Glorificamos a Deus que é bom, nos concedeu essa oportunidade de estarmos aqui adorando o nome dEle e também meditando e aprendendo da sua palavra neste culto da palavra. Quero convidar os irmãos a uma leitura bíblica que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Lucas, capítulo de número 16, o versículo 19. Lucas 16 e 19, estaremos lendo para, dentro de alguns minutos, meditarmos e recebermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós através desta palavra. Na epígrafe do texto está descrita a parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Em outra versão, vivia todos os dias no luxo. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também um rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes, ou seja, que mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Você pode dizer amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. É interessante que esta parábola, relatada pelo Senhor Jesus Cristo, teve origem quando o Senhor Jesus, durante o capítulo 16, combatia o amor às riquezas, não é? No versículo 13, quero pedir para o pastor Luiz Bonfim me auxiliar, por gentileza, estar lendo algum versículo. Capítulo 16, versículo 13, Jesus deixa claro sobre isso. Som. Verso 13. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Mamon é o dinheiro, não é? E Jesus combate durante os seus ensinamentos, não foi só apenas
nesta passagem, mas em outras oportunidades registradas nos evangelhos, Jesus combate o amor, o apego demasiado ao dinheiro, não é? Ele diz, inclusive, que existem pessoas que não conseguem servir a Deus porque estão apegadas ao dinheiro, estão servindo ao dinheiro. Nós não podemos servir a dois senhores. Precisamos escolher a quem servimos, se a Deus ou ao dinheiro. E não são apenas pessoas ricas, não, que são apegadas ao dinheiro, viu? Eu já vi muita pessoa pobre, mas agarrada ao dinheirinho. É pouco que ele tem, mas ele mata e morre por causa daquele pouco de dinheiro, viu? Eu já vi situações assim, que pessoas são escravas do dinheiro. O dinheiro deve ser uma bênção em nossas vidas. Aquilo que Deus provê para nós, nós devemos exercer a mordomia dele. Tudo que nós temos foi Deus que nos concedeu. E a mordomia do dinheiro faz parte do viver cristão. Então, quando exercemos a mordomia do dinheiro, administramos com sabedoria sobre a orientação divina, jamais iremos nos apegar às questões monetárias, né? Muito pelo contrário, aquilo ali servirá para abençoar pessoas que precisam, servirá para abençoar a obra de Deus, servirá como bênção para nós, para a nossa família, mas não vai nos dominar, não é? Primeira situação para verificar se alguém é apegado ou não a dinheiro é ver se ele está na lista de contribuintes da igreja. Se não estiver, é um forte indício de que aquela pessoa se deixa dominar pelo dinheiro. E não é ele que domina o dinheiro, não é? Segundo lugar, é ver se ele tem condições de ajudar alguém com aquilo que Deus proveu nas suas mãos. Veja que esse homem se vestia de púrpura e de linho finíssimo todos os dias. Ou seja, ele usava traje de festa todos os dias. Porque esse tecido chamado púrpura era o tecido mais caro que existia na época. Linho finíssimo da mesma forma. E todos os dias ele estava trajado, até porque todos os dias ele tinha um banquete. Todos os dias ele tinha festa. Ele vivia regaladamente e esplendidamente. Ele vivia no luxo e se orgulhava disso. Mas à sua porta jazia um homem chamado Lázaro, um mendigo, um morador, alguém em situação de rua, não é? Que não tinha condições de nem comprar alimento para si. A Bíblia diz que ele desejava comer das migalhas. Não fala que ele comia. Fala que ele desejava comer das migalhas, que porventura caísse da mesa do homem rico. Mas nem isso lhe era oferecido, porque o homem rico só pensava em si. Não pensava que os seus recursos poderiam servir de bênção na vida de Lázaro. Ele poderia muito bem ter transformado a vida de Lázaro. Comprado uma casa para Lázaro, comprado roupa, pagado um tratamento médico para Lázaro, porque Lázaro era enfermo. A Bíblia diz que o seu corpo era coberto de chagas, não é? Porém, ele não via a condição de Lázaro e se omitia da sua obrigação de atender os mais pobres, não é? Até hoje, encontramos pessoas assim também, que não se importam com o sofrimento alheio. Muitas vezes até mesmo alguém da sua família está precisando de uma ajuda, mas ele não se importa. Pecado não se comete apenas por ação. Pecado se comete também por omissão. Quando nos omitimos de ajudar, de abençoar alguém que está precisando e temos condições para isso, nós estamos pecando contra Deus. Jesus, em todo o seu evangelho, deixou bem claro que precisamos ajudar os mais pobres, que precisamos estender as mãos para aqueles que precisam, não é? Muita gente terceiriza isso, dizendo a igreja não vai fazer nada. Mas quem é a igreja? A igreja somos nós. Geralmente pessoas que não contribuem com nada
são os que exigem que a igreja faça alguma coisa, não é? Mas ele mesmo não quer fazer nada. Ele não tira nem 1 quilo de alimento para trazer aqui no mês para abençoar a assistência social da igreja. Deus está falando conosco nessa noite, porque Ele está às portas. E muita gente, se não deixar transformar pelo Espírito Santo, corre o risco de perder a salvação. Não basta ser religioso, não basta ser um frequentador de cultos. O Evangelho precisa ser uma realidade nas nossas vidas. Precisamos praticar os ensinamentos do Senhor Jesus. E algo que Ele deixou muito bem claro é nos desapegar das coisas materiais. Mas apesar desta parábola ter origem no ensinamento sobre o desapego ao dinheiro e às coisas aqui da terra, ela vai descortinar algo muito importante, que é a vida após a morte, não é? Jesus vai relatar o que acontece depois que nós partimos para a eternidade, dos dois lados, do lado de quem foi salvo e do lado de quem, durante a sua vida, praticou impiedade e viverá a eternidade em perdição, não é? A Bíblia diz que os 2 homens morreram. Morreu o rico e morreu também Lázaro, o morador de rua. Enquanto Lázaro foi conduzido pelos anjos, veja a diferença, já começa por aqui. Morreu Lázaro, os anjos vieram buscar ele, a sua alma, e conduzir para o seio de Abraão, não é? Mas a Bíblia diz que o rico morreu e foi apenas sepultado, e quando ele se encontrou na eternidade, ele já estava no inferno, não é? Ele se achou no inferno, atormentado na chama, num lugar chamado Hades ou Seol, não é? Salmo 139 faz menção desse lugar chamado Seol, que é como se fosse uma prisão provisória, porque ele ainda não passou pelo juízo final. A Bíblia diz que depois da morte, todos nós passaremos pelo juízo. Esse juízo está descrito no capítulo 20 do Apocalipse. O julgamento do trono branco, ou o juízo final, aonde todos estarão diante do trono de Deus, não é? E serão julgados pelo justo juiz. Então, esse lugar chamado Hades é onde estão as almas daqueles que praticaram impiedade, daqueles que não observaram a palavra de Deus, daqueles que não aceitaram o Evangelho, não se renderam a Cristo, não é? Infelizmente, milhares de pessoas mundo afora morrem todos os dias sem salvação. E as suas almas vão para este lugar chamado Hades, não é? A primeira coisa que me chama a atenção nesta parábola é que ela nos ensina que a morte sela o destino eterno da nossa alma. A morte sela o destino eterno da nossa alma. Depois que morreu, não resta mais nenhum tipo de sacrifício. Não adianta mais acender vela no velório. Dizem, né, que esse nome velório vem por causa das velas, que se tornou uma tradição da igreja romana, acender velas para iluminar o caminho daquele que morreu. Não vai iluminar nada, não é? Não vai iluminar caminho de ninguém. Não adianta fazer missa de 7º dia, de 14º dia, porque Jesus Cristo disse que o rico se achou naquela chama, e ele disse: ó pai Abraão, permita-me que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e venha me refrescar a língua. Mas Abraão deixou muito bem claro, quando ele disse, vamos ler juntos, no versículo de número 25. Vai lá, pastor Luiz. Versículo 25. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebestes os teus bens, e Lázaro de igual modo as coisas ruins, mas agora ele é confortado e tu atormentado. Esse pedido do homem rico é para que a sua condição fosse mudada, não é?
Se Lázaro pudesse vir confortar, refrescar a língua dele, não é? Ele não estaria mais em condenação. Existiria um jeitinho. E o homem sempre tentou dar um jeitinho, mas com Deus, que é o justo juiz, ninguém consegue dar jeitinho. Não tem jeitinho brasileiro, não tem nada. É a justiça sendo realizada, não é? Não existe o jeitinho do purgatório, inventado por Agostinho no século IV. Não existe. Até hoje é uma tradição da Igreja Romana, não é? E isso foi enfatizado porque a Igreja Romana utilizou-se disso para ganhar indulgências do povo e construir grandes igrejas, enfim, como a história nos relata, não é? Porém, o purgatório, ele não existe. Essa parábola está sepultando a ideia de que algo possa ser feito para que depois da morte o nosso castigo seja aliviado ou ainda que sejamos absolvidos da condenação eterna, não é? Abraão disse: olha, durante toda a tua vida você teve a oportunidade de fazer o bem e não fez. Durante toda a tua vida você pôde realizar algo para ajudar o seu próximo, ajudar a Lázaro, mas você também não fez. Mas Lázaro, apesar de sofrer a vida toda, andou em justiça. E por isso agora ele é consolado. Porque Deus que é justo, assim como vai trazer o castigo eterno para os ímpios, vai também coroar a todos os salvos com uma eternidade junto a ele. Novos céus e nova terra, lugar de delícias, mansões que o Senhor tem preparado para aqueles que nele esperam. Aquilo que o homem não conseguiu ainda imaginar é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Lázaro sofreu a vida toda aqui, mas isso não o fez abandonar a sua confiança no Senhor. Até porque somos chamados para servir a Ele, não para gozarmos de bênçãos terrenas e bênçãos temporais. Fomos chamados para servir a Ele, para alcançar, através do Senhor Jesus, a salvação das nossas almas. E a salvação das nossas almas muitas vezes não significa ser liberto da pobreza. Tem crente que aceitou Jesus pobre e morre pobre, mas no céu ele é rico. Aleluia! No céu ele é conhecido. O seu nome consta no livro da vida. Morreu como um anônimo aqui, ninguém conhecia ele, mas Jesus conhece ele lá no céu. O seu nome é comentado lá no céu. Glória ao nome do Senhor. O nosso nome é comentado lá no céu. Quando o anjo veio trazer a resposta para Daniel, ele disse: Daniel, homem muito desejado és. Veja que o nome de Daniel era comentado lá no céu, não é? Eu ouvi um certo pastor relatando um dia que quando ele acabou de pregar, ele recebeu uma profecia. Deus falou muitas coisas da vida dele que ninguém sabia através daquele profeta. E no final ele disse: hoje mesmo eu falei com o Pai sobre o teu nome. Veja o privilégio do salvo. Ele é conhecido, Jesus tem o nosso nome gravado na palma da sua mão, diz a Bíblia Sagrada. Não é? Lázaro era conhecido, era aqui na terra alguém à margem da sociedade. Talvez não tinha nenhuma identidade, estava fora do sistema, mas lá no céu ele estava com Abraão, o pai da fé, aquele escolhido por Deus para que se cumprisse as promessas em Israel, aquele que foi chamado por Deus para uma grande missão, não é? Dialogava com Lázaro lá no paraíso, lá no seio. E o que é difícil para os ímpios na condenação é que eles conseguem enxergar o lugar que estão salvos, não é? Não foi isso que Jesus Cristo nos disse? Versículo 23, por gentileza, pastor Luiz. E no inferno ele ergueu os olhos e, estando em tormentos, e viu ao longe
Abraão e Lázaro no seu seio. Erguendo os olhos, eles conseguem enxergar o paraíso. Apesar de estar dividido, separado por um abismo, aonde ninguém consegue ir de lá para cá, mas se consegue visualizar, não é? Consegue se visualizar. Ele via Lázaro juntamente com Abraão, e por isso ele indagou Abraão se poderia ser feito algo para mudar a sua situação. Mas Abraão deixou bem claro que nada poderia ser feito, não é? Sepultando a ideia do purgatório, do limbo, que é outra invenção herética, não é? Que diz que os bebês que ainda não foram batizados estão nesse lugar, do limbo, aguardando o dia da ressurreição dos justos. Mas a verdade, isso não existe, não é? Todos os salvos estão com o Senhor no paraíso, não é? Aqueles que não têm pecado, que são inocentes, que morreram, eles já estão com o Senhor no paraíso, não é? Para eles não necessita de julgamento, não é necessário. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus também não serão julgados. Paulo deixou bem claro isso aos romanos, dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o rico diz: olha, já que não existe mais saída para mim, mas então permita que Lázaro ressuscite e vá pregar para os meus 5 irmãos. O que me chama a atenção, pastores, irmãos que aqui estão, é que no inferno, no Hades, nesse pré-inferno, não existe incrédulos. Veja que o homem rico agora está rogando que alguém vai pregar para a família dele. Alguém que com certeza rejeitou a Deus durante a sua vida toda. Não creu em Deus durante a sua vida toda, zombou de Deus a vida toda e dos pregadores. Agora ele roga que Lázaro ressuscite e vá pregar para os seus 5 irmãos. Porque todos eram ímpios. Ninguém na casa de seu pai servia a Deus. Mas no inferno não existe incrédulos. No inferno não existe ateus. Porque todos veem que a espiritualidade, que Deus existe, que o inferno existe, provarão com a sua própria alma os horrores do inferno, não é? Hoje muita gente zomba de Deus, zomba da Bíblia, zomba dos pregadores do Evangelho, mas é só o espírito de vida sair dele que ele vai ver que os pregadores estavam com a verdade, que a palavra de Deus é a verdade. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, disse que vai chegar um dia que todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso não significa que eles serão salvos, não. Mas em condenação verão Jesus sentado no trono. Verão as marcas das feridas da cruz do Calvário nas suas mãos. Verão seu lado furado pela lança que o transpassou. E terão que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador. Porém, já estarão em condenação. Porque conforme eu já enfatizei para os irmãos, após a morte não existe nenhum sacrifício. Nós temos que aproveitar os dias de vida que Deus está nos dando. Quanta gente desperdiçando as oportunidades que Deus está lhe dando de preparar a sua alma para a eternidade. Muitas vezes até frequenta os cultos, mas não pratica a palavra de Deus. Não permite descer o temor do Senhor no seu coração. Vive praticando a iniquidade. Foi que o pastor Silas nos ensinou aqui, não foi? A iniquidade só pode ser praticada por alguém que conhece a Deus, que conhece a sua palavra. Os ímpios praticam a impiedade, mas a iniquidade é praticada por alguém que tem conhecimento, que peca conscientemente, não é? E essas pessoas que vivem praticando a iniquidade, não se achará lugar para elas no reino de Deus.
porque estão virando as costas para a palavra de Deus. Apesar de ter conhecimento, não ser ignorantes, mas não permite-se praticar e obedecer a palavra. E todo desobediente não encontrará lugar lá no céu. Lugar no céu é para crente obediente. É para crente que observa a palavra de Deus. É para ovelha. Se o pastor dá um grito com o rebanho, as ovelhas saem todas seguindo a voz do seu pastor, porque são obedientes. Mas quem não obedece à palavra do Senhor, infelizmente entrará em condenação. Mas para aqueles que ainda estão vivos, ainda há esperança. Enquanto há vida, há esperança para nós, não é? Nunca é tarde para mudarmos de atitude, para mudarmos de direção, para aplicar a palavra de Deus aos nossos corações. Veja o que aconteceu com o homem que estava sendo crucificado na cruz à direita do Senhor Jesus Cristo, não é? Lucas 23, 42 e 43, por gentileza, pastor Luiz Bonfim. Lucas 23, 42 e 43. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. E disse Jesus: verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Olha aí, muitas pessoas, no finalzinho da vida, Deus ainda concede uma oportunidade de salvação. Mas tem outras que já não dá tempo. Tem pessoas que morrem num acidente aí, deu tempo de nada, não é? Mas para aqueles que estão vivos, há esperança, não é? O ladrão da cruz gastou toda a sua vida praticando impiedade. Era um ímpio. No Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, capítulo 27, está registrado que os 2 ladrões zombavam de Jesus na cruz. Se tu és o Cristo, desce da cruz. Salva-te a ti mesmo, salva também a nós, se tu és o Cristo. Porém, chegou um momento que ele, apesar de trocar poucas palavras, de ouvir pouca coisa, de estar a poucos minutos ao lado de Jesus, mas ele percebeu que aquele homem não era um homem comum. Que aquele homem era Deus. E aí ele vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Senhor, reconhece a deidade de Cristo. Lembra-te de mim rogando pelo perdão dos seus pecados. Paraíso, que Cristo é o Pai da eternidade, que a eternidade de toda a humanidade está nas mãos dele. E quando ele confessa Cristo, Cristo que é misericordioso, que é amor, que é benignidade, diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Cristo deseja perdoar a todos. Cristo deseja mudar a vida de todos. Nós é que na nossa humanidade, na nossa rebeldia, na nossa desobediência, muitas vezes não permitimos Deus operar na nossa vida. Mas o Senhor está à disposição de todos aqueles que quiserem passar a eternidade com Ele, não é? Cristo é amor, Cristo é perdão, e isso fica bem claro no momento em que Ele perdoa aquele ladrão. Só era condenado à morte de cruz o ladrão que cometia latrocínio, aquele que matava para roubar. Segundo nos conta a história, não é? Não era um ladrão qualquer, era um homem cruel. Era um assassino, era um homicida, que matava para roubar. Mas para Jesus, se tiver coração arrependido, não existe pecado que Ele não possa perdoar. Aonde tem um coração quebrantado é um lugar onde o Senhor opera. Nesta noite o Senhor está trabalhando e investindo na tua alma, porque a tua alma é preciosa para o Senhor. Ele não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Ele quer encontrar você lá no céu,
porque lá no céu os salvos verão Jesus face a face. Oh, glória ao nome do Senhor. Estaremos para sempre com Ele. Ele será a vitalidade daqueles que estarão lá no céu e estaremos por toda a eternidade. Viveremos por toda a eternidade com Deus. Outra coisa que me chama a atenção, já finalizando, é que também esta parábola sepulta a ideia da reencarnação. Veja o que Jesus Cristo disse no versículo 31. E ele lhe disse: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Agora lê para nós, pastor Luiz, por gentileza, Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo de número 27. E como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o julgamento. Veja, meus amados irmãos, que teve outro Lázaro que ressuscitou, né? O Lázaro lá do capítulo 11 do Evangelho de João. Aí eu pergunto aos senhores, aos irmãos, aos obreiros que aqui estão: alguém se converteu porque Lázaro ressuscitou? Tem algum lugar na Bíblia que diz que Lázaro contou o que havia depois da morte e alguém se converteu? Pelo contrário, os ímpios queriam matar a Lázaro, porque Lázaro era uma evidência do poder de Jesus Cristo para ressuscitar, não é? Ninguém se arrependeu dos seus pecados porque alguém voltou da morte. E Lázaro ficou 4 dias lá. Ele viu muita coisa, ele descobriu muita coisa do que é a vida após a morte. Mas mesmo assim ninguém deu ouvidos. Os ímpios continuaram na impiedade. Os iníquos continuaram na iniquidade, não é? Porque o que mostra para nós o caminho da salvação não é nenhum morto, sepultando aí também a ideia dos médiuns, não é? Do espiritismo, que dizem que houve os mortos, mas na verdade são guias, são demônios, não é? Que falam na boca desses médios como se fossem parentes, como se fossem familiares, conhecidos, mas na realidade a gente sabe que aquilo ali são entidades espirituais malignas. O pastor Marcial estava contando para mim que ele fez faculdade de teologia ali no Paraguai, no Instituto Bíblico que existe ali na base missionária da nossa convenção em Assunção. E ele disse que um certo dia chegou um professor e deu uma tarefa para eles irem de 2 em 2 nas mais diversas religiões e participar de um culto, de um evento deles ali, de uma missa, seja que fosse. E ele foi escalado para ir junto com o amigo dele em um centro espírita. E aí ele foi lá e se informou que dia que tinha reunião. E chegou no dia, ele foi com um colega dele, 2 estudantes de teologia. Chegou lá, ficaram, aí começou a reunião e vai para lá e vem para cá. De repente ela perguntou a líder lá da reunião, falou: vocês dois, o que vocês são? De onde vocês são? Ah, nós somos estudantes de teologia da igreja Assembleia de Deus, ali no endereço tal, estamos aqui cumprindo uma tarefa do nosso curso de teologia. Ah, então está explicado, porque os guias não estão baixando. Vocês estão sendo convidados a se retirar. Veja que ela declara que os guias que ali descem não são da parte de Deus, mas da parte do maligno. Porque aonde está a luz, as trevas não conseguem se manifestar. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? Aonde está a luz, as trevas são expulsas, não é? Glórias ao nome do Senhor. Então a questão da reencarnação, ela não existe base bíblica para isso, não é? Apesar de Allan Kardec ter utilizado a Bíblia para dar origem, não é, às suas doutrinas.
ele reinterpretou a Bíblia Sagrada ao seu bel prazer e disse que existe reencarnação. Mas quando você olha para a fonte de pesquisa que ele utilizou, que é a Bíblia, não existe nenhuma base para isso, não é? Que o pastor Luiz acabou de ler ali em Hebreus 9 e 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, não é? Não existe uma nova oportunidade para viver, para reencarnar, nascer outra pessoa. A religião do hinduísmo, lá da Índia, acredita que você pode reencarnar até 600 mil vezes. Na próxima vida você pode nascer um lobo, na outra você pode nascer um leão, na outra uma girafa, na outra uma pessoa, até Deus. Eles acreditam que você pode, em alguma vida, você ser Deus. Olha que loucura. É que o inimigo coloca na vida das pessoas para distorcer o evangelho, para distorcer a palavra. Mas na realidade nós viveremos uma vez aqui, morreremos uma vez. Depois disso virá a eternidade. Para quem viveu com Jesus, vai passar a eternidade com Jesus. Mas para quem viveu a eternidade acompanhada do diabo, vai passar a eternidade também em tormentos. Não existe um terceiro caminho. Jesus disse, olha, existem dois caminhos. Uma porta larga e espaçosa, caminho espaçoso que conduz para a condenação, para a perdição. E o que me entristece, e muitos são os que entram por ela. Mas existe também a porta estreita. Caminho apertado. Caminho apertado é aquele que você vai caminhando com dificuldade. Que muitas vezes você chora na caminhada. Você lamenta porque o caminho está difícil. É o caminho da renúncia. Que nós temos que deixar para trás o nosso eu. Temos que deixar o nosso orgulho, temos que nos quebrantar, reconhecer que somos dependentes do Senhor e que se não for a boa mão dele, nós não chegaremos lá. Mas quando nos despojamos do velho homem, da arrogância, da ignorância, da braveza, não é? Do ódio, e deixamos o Espírito de Deus nos dominar por completo. Aleluia, candará mais, uide candará mais. Nesse caminho o Senhor vai nos quebrantando e vai tirando de nós tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Oh, glória ao nome do Senhor. Servir a Deus é uma caminhada. Estamos na fase da santificação. Não somos perfeitos, mas estamos lutando para ser. É como a luz da aurora, não é? Quando o sol nasce, é uma luzinha pequenina, lá na extremidade da terra, você vê aparecendo, mas de repente ele vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai tomando o céu, até ser dia perfeito. Assim é o nossa caminhada cristã. Aleluia, o Senhor nos chamou cheio de defeito, cheio de carrapicho, cheio de dificuldade, cheio de problemas, cheio de vícios. Mas a cada dia o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. E se o Senhor está trabalhando, é porque Ele está investindo na nossa salvação. Existem pessoas que ficam irritadas quando Deus fala com ele. Quando Deus revela através do pregador que ele existe em alguma área na sua vida que ele precisa melhorar, que ele precisa ser transformado, que ele precisa ser curado. A pessoa fica nervosa, a pessoa não aceita. Meu irmão, ouça a voz de Deus. A Bíblia Sagrada diz, se eu bater na porta do seu coração, abra a porta, deixa eu entrar, deixa eu fazer morada. Eu não quero teu mal, não quero te matar, eu quero entrar aí e cear contigo e você cear comigo. É uma ignorância espiritual terrível ficar bravo ao ser corrigido por Deus. Qual é o filho que o pai não corrige? Se o pai está nos açoitando, é porque nós somos filhos. O problema é de que ele não fizer mais nada, e é que nós perdemos a condição de filho.
Mas enquanto Ele está nos exortando, está falando conosco, é porque Ele está investindo na nossa alma. Ele está investindo na nossa salvação. Está dizendo, filho, você está no caminho errado, mas eu quero te conduzir pelo bom caminho. Você errou aqui, mas eu dou uma nova oportunidade para você, não é? Eu te amo e estou declarando isso através da minha palavra, e nessa noite creio que Deus falou conosco aqui. Porque todos nós precisamos melhorar, todos nós precisamos crescer, todos nós precisamos estar vivendo a palavra de Deus, não apenas de aparência, mas aplicar a palavra do Senhor ao nosso coração. Eu quero convidar a todos para fazermos uma oração neste momento, se puder ficar em pé. Glórias ao nome do Senhor. Antes de orar, eu pergunto se temos alguém que ainda não tomou a decisão, a mais importante decisão que um homem deve tomar, de entregar a sua vida a Cristo. Você veio à casa de Deus nessa noite e o Senhor falou contigo. Você precisa tomar uma decisão de servir a Deus e alcançar um lugar lá na eternidade. Temos alguém para Jesus nessa noite? Se tiver, levante uma das suas mãos. Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje é noite de salvação para você. Podemos orar? Temos alguém? Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje você está com vida. Hoje o Senhor Jesus Cristo pode realizar algo extraordinário, transformar, fazer de você uma nova criatura. Amém? Podemos orar? Vamos levantar as nossas mãos aos céus, meus irmãos, vamos orar. Pastor Evandro está rogando a oração da igreja em prol da sua esposa que está internada. Vamos orar, irmã Silvana, não é? Para ela, para que Deus venha restaurar a sua saúde. Nosso Deus, amado Pai Celestial, pela Tua palavra queremos Te agradecer. Queremos Te louvar, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é um Deus misericordioso, porque o Senhor é um Deus que está interessado na salvação das nossas almas. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Nos capacita, Senhor, para praticarmos a Tua palavra, para aplicarmos ela ao nosso coração, rejeitar tudo aquilo que nos afasta de Ti, ó Pai. Livra-nos de sermos apegados às coisas materiais, mas que possamos, meu Deus, utilizar os dias de vida para preparar a nossa alma para a eternidade, porque eu sei que muito em breve a última trombeta vai tocar e o Senhor vai arrebatar a sua igreja. Não permita que nenhum dos teus servos, ó Pai, fique ao toque da trombeta, mas nos limpa, nos purifica, Senhor, para que possamos subir contigo. Se o Senhor nos chamar, se a morte chegar antes disso, que a nossa alma esteja preparada, Senhor, para viver a eternidade contigo. Eu oro neste momento pela irmã Silvana, Senhor, que está internada, que o Senhor alcance ela com saúde. Repreende, Senhor, todo mal, repreende esta enfermidade. Faz um milagre, Senhor, para que o Teu nome seja mais uma vez glorificado. Visita também o irmão Dorminias, que está naquela UTI, Senhor. Alcança ele com a Tua misericórdia. Repreende, Senhor Jesus Cristo, a enfermidade e restaura a saúde. Visita a irmã Ana Maria, que não passa bem também de saúde. Alcança ela na sua casa agora. Repreende aquela dor, ó Pai. Faz um milagre, Jesus, pois nós cremos no Teu poder. Eu abençoo todo o Teu povo nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, graças a Deus.